O que faz um material ser magnético? O que é o dipolo magnético? Como um campo magnético externo afeta o momento de dipolo magnético de um material? Veremos as respostas a essas e a outras questões pertinentes a seguir. Veremos então os seguintes assuntos neste vídeo. Tipos de materiais, onde vamos identificar aonde se situam os materiais magnéticos, dielétricos e condutores. Falaremos sobre momento de dipolo magnético e encerraremos com algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à 24ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados nas características dos materiais magnéticos e aplicações. Vamos iniciar com o nosso primeiro item, tipos de materiais. Vamos inicialmente falar sobre materiais dielétricos ou isolantes, onde as moléculas polares alinham-se com o campo elétrico externo aplicado. Surge então a polarização quando há perdas. Os elétrons estão fixamente unidos aos núcleos em suas respectivas órbitas. Para arrancar um elétron da órbita, requer-se a ruptura ou destruição do dielétrico. Por exemplo, o ar é um isolante, um dielétrico, mas a alta tensão de uma descarga atmosférica pode fazer que essa corrente atravesse o ar. A corrente no material é de deslocamento, quando é a propagação em dielétrico, e a condutividade dos dielétricos é muito baixa. Os condutores têm como características os elétrons das camadas mais externas estão fracamente acoplados com seus respectivos núcleos e por isso podem ser muito facilmente arrastados por um campo elétrico aplicado, ainda que de baixa intensidade. Os elétrons arrancados seguem para o potencial elétrico positivo, algo que se dá o nome de corrente de condução. A oposição à passagem de corrente é denominada resistência. A condutividade dos materiais é bem elevada. Podemos verificar as características dos materiais na lei de Gauss, adaptada por Maxwell, onde temos que o rotacional de H é composto por três correntes, uma corrente impressa, uma corrente de condução e uma corrente de deslocamento. Na prática, nós juntamos as duas primeiras correntes e temos a corrente de condução e de deslocamento. Podemos agora analisar com mais atenção em relação aos campos, onde temos que o rotacional de H é igual a σE, que vai ser a corrente de condução, você está vendo aí a lei de Ohm, ou mais d ρ de d, d ρ de t, que é o termo que Maxwell introduziu no sistema de equações e que é a corrente de deslocamento, basicamente a propagação das ondas eletromagnéticas. Se agora tomarmos a equação no vácuo, temos que rotacional de B é igual a μ0 ε0 vezes d ρ de E, d ρ de t. B é indução magnética, é campo elétrico. Observe o produto μ0 é zero. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ0 é zero, ou 300.000 km por segundo. Então esse termo caracteriza uma onda eletromagnética que se propaga. Os materiais magnéticos têm como características apresentam momento de dipolo magnético. Os momentos de dipolo magnético podem alinhar-se a favor ou em oposição ao campo magnético externo aplicado. A orientação dos momentos de dipolo magnético é denominada magnetização do material. Alguns materiais apresentam memória de magnetização. A temperatura sob a qual a magnetização deixa de existir é denominada temperatura Curie. O que são os materiais magnéticos? São aqueles que exibem polarização magnética quando submetidos a um campo magnético externo. O fenômeno da magnetização é caracterizado pelo alinhamento dos dipolos magnéticos do material devido ao campo magnético externo. Sim, é um fenômeno análogo à polarização elétrica nos dielétricos pelo campo elétrico externo aplicado. Veremos agora, então, momento de dipolo magnético. Esta é uma excelente hora para aplicarmos a regra da mão direita. No nosso modelo de átomo, temos o núcleo positivo em azul, circundado por um elétron, carga negativa, que fica em volta desse núcleo. Observe que a corrente I tem sentido oposto ao deslocamento do elétron, dado pelo vetor V. Como vamos aplicar a regra da mão direita? Curve os dedos da mão direita no sentido convencional da corrente elétrica, no caso da figura I. O polegar da mão direita indica a direção do campo magnético. Parabéns, seja muito bem-vindo ao teu primeiro dipolo magnético.
Aí está o modelo do átomo e a indução magnética a partir da nossa regra da mão direita. Temos dois modelos básicos de dipolo magnético. O primeiro, modelo de Gilbert, é um modelo simples, prático e rapidamente mostra a direção do campo magnético do dipolo magnético. É constituído por dois monopolos magnéticos, monopolo norte e monopolo sul. E aí é que está o problema. Além disso, é muito semelhante ao modelo eletrostático. Basta substituir P por M. Mas o problema é esse. Não existe monopolo magnético. É bom para se ter uma ideia do problema, mas não é um modelo para fornecer valores corretos. Nós não vamos utilizá-lo. O modelo que nós vamos utilizar é o modelo de Ampère para dipolo magnético. Esse é o modelo fisicamente correto, o anel ou laço de corrente. Não existe monopolo magnético. Veja no desenho, o símbolo M é o momento de dipolo magnético. I é a corrente devida ao elétron. O magnetismo não é devido a monopolos magnéticos, e sim a cargas elétricas em movimento. A vantagem desse modelo fornece valores corretos. Então nós temos que o modelo do átomo simplificado e o modelo do dipolo magnético de Ampère, que será utilizado nesse vídeo. O momento angular associado ao elétron que orbita ao redor do núcleo pode ser representado por um momento de dipolo magnético individual, DMI. Individual porque é apenas para esse elétron, para esse átomo, dentro do material. Vejamos cada um dos parâmetros. I é a corrente devido ao deslocamento do elétron, já vimos. DSI é um elemento diferencial de superfície DS, individual para esse elétron. E temos também um vetor normal à superfície, perpendicular à superfície. dm é igual a I DSI vezes vetor N. É um vetor, portanto. O momento de polo magnético diferencial individual, DMI, está mostrado na figura. Com a forma da superfície do momento de polo magnético, circular ou retangular? Mostramos anteriormente circular, mas também trabalhamos com retangular. Tanto faz. Nós vamos tomar o limite tendendo a zero, então qualquer uma das figuras vai dar o mesmo resultado. Para átomos com muitos elétrons orbitando núcleos, o momento de dipolo magnético total, MT, é igual à soma vetorial de todos os momentos magnéticos individuais. Então temos agora um somatório. Aí temos o momento magnético total, que é igual ao somatório de 1 até Nm delta V, onde Nm é o número de elétrons orbitando, ou os laços equivalentes, por unidade de volume. ΔV é o elemento diferencial de volume. Temos aí um pedaço do material, nós estamos olhando para dentro do material e o que nós vemos? Quando nós não temos campo magnético externo aplicado, quando BA igual a zero, os dipolos magnéticos estão alinhados de forma aleatória. Não existe uma direção preferencial. O resultado líquido é não haver magnetização do material, ou esta apresentar um valor muito baixo, quase imperceptível. Quando agora aplicamos um campo magnético, o que acontece? BA é diferente de zero, agora temos uma aplicação. Os dipolos magnéticos do material tendem a se alinhar com as linhas de campo de indução, ou seja, são paralelos ao campo magnético externo. Ocorreu a magnetização do material. Se nós cortarmos uma fatia e olharmos o que está acontecendo, nós veremos isso dentro do material magnético. Esses laços de corrente, devido ao movimento do elétron. Vimos no vídeo anterior que as correntes internas, verticais e horizontais, anulam-se mutuamente, resultando apenas o que parece ser uma corrente externa. Esse é o resultado líquido dos momentos de polo magnético no material. É como se existisse essa corrente B, chamada de corrente limitada. Observe que não é aquela corrente que você vai medir com o perímetro. Os movimentos elétricos estão conjugados, alinham-se na mesma direção. Do interior do material, zero, e na parte externa surge esse parâmetro. A corrente a qual estamos acostumados, que é a corrente de condução, ela consiste no deslocamento de elétrons de uma região de maior potencial para uma de menor potencial elétrico. Os elétrons deslocam-se no condutor, do ponto A, região A, para o ponto ou região B. Não é o caso dessa corrente limitada mostrada na figura. Nesse caso, na corrente limitada IB, os elétrons não vão a lugar algum. Eles ficam apenas circulando incessantemente
ao redor de seus respectivos núcleos. Vemos agora o material e as diversas fatias e as linhas de corrente resultantes na superfície. Se temos uma corrente em uma superfície, temos uma densidade superficial de corrente, o JMS, em ampere por metro. Observe que não tem elétrons se deslocando ao longo das linhas. Elas apenas representam, como se fosse o somatório, a continuidade das linhas de cada parte da lateral desse material. Nós vamos voltar a esse assunto de JMS no próximo vídeo. O que nós vamos ver no próximo vídeo, afinal? Quais as forças atuantes sobre o momento de dipolo magnético? Qual a força que vai alinhar esse momento de dipolo magnético com o campo magnético externo? Qual o torque resultante? O que é essa densidade superficial de corrente? Qual o efeito no material magnético? É o que nós veremos no próximo vídeo, entre outras coisas. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.